Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Dr. William e hoje vamos falar sobre 3 coisas que você precisa evitar ao solicitar um benefício no INSS. Então, sem enrolação, vamos lá. A primeira prática que você deve evitar é que, ao solicitar o pedido, agendar perícia médica, avaliação social, entrevista, você acaba deixando para buscar conseguir a sua documentação depois. Isto é uma prática que deve ser evitada, é um risco. Veja bem, se você está procurando um benefício por incapacidade, um BPC, qualquer benefício que necessite de uma perícia médica, você precisará juntar exames, laudos, atestados, receita médica. E com isso você fica dependendo de outros profissionais e da agenda deles, ou mesmo de hospitais. Com isso, se você deixa para mais à frente fazer a organização dessa documentação, ocorre que muitas vezes não dá tempo de você tê-la da forma adequada, da melhor forma que você poderia ter antes de ocorrer a perícia. Então você vai chegar na perícia e não vai ter o laudo que você queria, muitas vezes não vai ter do especialista, não vai ter a receita médica com medicação já ajustada ao seu corpo, já adaptada, não vai ter um laudo, às vezes uma ressonância, uma ecografia, exames que são mais burocráticos para se conseguir, e mesmo que você pague, faça particular esses exames, também depende da agenda do médico que vai realizar o exame e do hospital ou consultório. O segundo ponto é que não se preparar antes da conversa com o funcionário, médico perito ou assistente social. Veja bem, agora indo para outro benefício, você está buscando uma aposentadoria e você vai passar por uma entrevista para conversar sobre um período rural, um período trabalhado lá atrás em regime de economia familiar. Você sabe quais perguntas eles vão fazer? Sabe o que o INSS precisa verificar? Então, você vai chegar despreparado para aquela entrevista, vão lhe ser apresentadas perguntas em que você não pensou e que são de anos atrás, então você não trabalhou, você não puxou pela memória, você não vai lembrar na hora, pode ficar nervoso, engasgar, porque está puxando só naquele momento que está pensando, quando eu trabalhava com meu pai, eu era um menino, quem era o meu vizinho? O que era plantado? E é claro que a pessoa não vai, o funcionário ter toda a paciência do mundo para esperar tudo você puxar pela memória. Então você sabe quais perguntas serão feitas? A mesma coisa no caso de um BPC, tá? Da LOAS. Seja no ponto 1, quanto à mesma questão da organização da documentação médica, seja a conversa agora com a assistente social. Você sabe o que a assistente social precisa perguntar? Sabe quais elementos ela precisa verificar, seja para a questão econômica, necessidade do benefício, seja também analisando quais barreiras você tem no ambiente em que você está inserido, seja na sua comunidade, na sua casa, no seu bairro, do que você participa, quais são as dificuldades que você está enfrentando no dia a dia. E é claro que as perguntas não serão diretas, claras assim, podem ser mais objetivas, como por exemplo, você frequenta algum grupo? Você participa da igreja, da comunidade ou algum grupo político ou de organização para debater qualquer atividade interativa, jogos, comunidade? Então, e o terceiro ponto, que vem a unir tudo que a gente já conversou, é encaminhar o pedido por conta sem ter o conhecimento técnico adequado. Veja bem, todos esses pontos eles exigem um conhecimento, um aprofundamento. Porém, se você não tem o conhecimento técnico adequado, além da questão dos prazos, dos momentos adequados para se manifestar, para juntar as documentações, como trabalhar na própria plataforma, ou mesmo ter ideia do que pode ser questionado, o que você precisa saber, se aprofundar acerca do seu problema de saúde, da sua patologia, para poder explicar para o perito o que é que você tem. Porque mesmo diante de uma depressão grave, uma ansiedade que está agudizada, ok? Mesmo assim, o perito não vai ficar investigando como deveria, como o nosso médico faz,
conversando, perguntando sobre a sua vida, para buscar identificar o seu problema de saúde. A pergunta é: por que você está precisando do benefício? Então, fechado, assim, no soco, você tem que saber dizer que você tem depressão grave, que você tem determinados pensamentos, que você sofre com ansiedade, então você tem aquela falta de ar, não é? Tudo isso você tem que saber explicar. E sem você ser apresentado a um profissional que vai lhe explicar essas situações, que vai justamente trabalhar aquilo que você vai dever abordar no sentido de explicar, você não vai chegar preparado para aquela perícia, para aquela avaliação. Então, se você não tem o conhecimento técnico adequado também para trabalhar com a questão do próprio processo administrativo, eu aconselho que procure um profissional de confiança para que possa fazer o caminhamento adequado do seu benefício e não lhe gerar nenhum prejuízo. Por hoje nós ficamos por aqui. Mais dúvidas nós podemos responder no chat. Até mais!